começam a querer se maquiar mais, se arrumar mais pra tentar seduzir, pra encantar aquele cara. Então, elas Claro, vão... pô. Ela chegou na Gente, pior mentira que existe é: ai, mulher se arruma para as outras mulheres. Feminista cria ilha só de mulheres, construída por homens. Gente, vocês já viram a capa da HQ do Wagner? E as artes, coisa linda. Véi, tá muito bonito o projeto dele. Eu dei parabéns pra ele ontem, porque tava muito bonito. Maravilhoso. Deve ser uma conquista da hora demais você pensar numa coisa no mundo, no universo, numa história, e você ver realizado na sua mão de forma tão bonita. acham que uma ilha Já abro muito gamer. organizada, administrada e mantida apenas por mulheres, e mais especificamente apenas por feministas, tem alguma chance de dar certo e de prosperar? Pois bem, uma feminista corajosa decidiu fazer o teste, decidiu colocar a sua ideia à prova, e sempre que uma feminista faz isso, o resultado costuma ser bem diferente do que ela esperava no começo do experimento. Eu já trouxe pra vocês, há muitos anos atrás, o caso de uma feminista que decidiu criar uma empresa só de mulheres, onde ela só contrataria mulheres em todos os setores, e a empresa... Bah! Que desgraça! Meu Deus do céu! Uma empresa só de mulheres. Imagina isso? A briga, a TPM. Porque as mulheres, quando elas estão no meio ambiente, os ciclos se alinham e a menstruação, ela acontece toda junta. Não sei se vocês sabem. TPM pra todo lado. Foi a falência, foi uma experiência terrível e ela fez muitas críticas a como as mulheres se comportavam em ambiente laboral. Tem também o clássico experimento da Nora Vincent, que chegou a se passar por homem pra ver, né, se realmente a vida era mais fácil, pra sentir os privilégios do patriarcado, e acabou que também foi totalmente diferente do que ela imaginava. Eu fiz 2 vídeos trazendo o resumo desse livro, né, ela relatou toda a sua experiência no seu livro. Enfim, não é exatamente uma novidade, uma feminista fazendo um experimento maluco pra tentar confirmar as suas teorias feministas de que as mulheres são melhores em tudo e que um lugar controlado pelas mulheres seria um paraíso na Terra. E aqui, pelo jeito, nós temos mais um caso desses. Eu digo pelo jeito porque ainda não reagi ao vídeo. Eu deixei pra reagir em primeira mão junto com vocês. Eu também. Então, se você Não quer sei. conferir o que aconteceu nesse experimento Nem sabia feminista, disso. nessa ilha só de mulheres, já sabe, né? É só ficar comigo logo depois da vinheta. Tô aqui. Mas antes de continuar com o assunto, uma palavrinha sobre o nosso patrocinador. Você tá querendo aprender inglês? Em inglês aí, ó, com a Bill Way, o Jonas Bressan, exclamação Bill Way no chat. Tá? Brabo demais. Beleza, então esse aqui é o vídeo que eu separei pra gente reagir hoje. Feminista cria ilha só pra mulheres, mas quando tudo quebra, chama homens pra ajudar. Só pelo título a gente percebe que as coisas não saíram exatamente como a proposta inicial sugeria, né? Quer dizer que a feminista percebeu que pra resolver os problemas ela ia precisar dos homens? Caramba, que coisa, não? Esse vídeo é do canal Criados para Governar. Não conheço o canal, não conheço a moça que tá apresentando o vídeo também, é a primeira vez que eu vejo ela. E esse vídeo ele foi recomendado no chat dos A moça. Oh, fofinho. subs lá do Discord. O pessoal volta e meia coloca algum conteúdo por lá que eles acham que seria interessante comentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? Esse aqui, pelo título, me chamou a atenção, então vamos dar uma olhada, saber os detalhes dessa história. Veja só que coisa incrível. Uma feminista quis criar um mundo sem os homens. Mas o que aconteceu? Ela precisou dos homens para construir, e não só para isso, para muitas mais coisas. Pô, que E o pior, dureza, né? As né? coisas foram ficando cada vez piores. E nesse vídeo a gente vai falar como que acabou o paraíso das mulheres empoderadas. Então já curte agora esse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho. Opa, Que já vou dureza. curtir, ela é uma educadora religiosa, interessante. Olha só que coisa. Interessante. Logo de cara, então, a gente já descobriu que as feministas não só precisaram da ajuda dos homens pra consertar as coisas, como aparentemente foram os homens que construíram a ilha feminista. É sério? A ilha das feministas empoderadas, o paraíso feminista na Terra, foi construído por homens? Algo Imagine mais choque. errado não está certo aí, né? Sininho. Você quer nos ajudar? Você gosta do nosso conteúdo? Então essa é uma forma muito boa e simples de você nos ajudar e que nos ajuda muito mesmo. Olha só, a feminista Cristina Roth decidiu criar um paraíso só para as mulheres. E aí, o que ela fez, né? Ela estava num relacionamento e naquele relacionamento, daquele momento, o namorado dela, né, já que ela queria criar o paraíso só para as mulheres, orientou que ela comprasse uma ilha. E ela tinha recursos para isso. E ela foi lá, escolheu uma ilha na Finlândia, lá no mar. Curioso pra saber como ela Tá. tinha recursos pra isso. O que será que ela fez pra conseguir recursos suficientes pra comprar Deve ser muito barato comprar uma ilha, né? uma ilha? Deve ser uma grande empresária de sucesso que teve Mas o que você tá querendo dizer aí, Wagner? Olha a lei da misoginia, hein? uma ideia super original, inovadora, que resolveu milhões de problemas pelo mundo, e assim ela conquistou a sua fortuna, né? Não deve ser herança do pai, ou o dinheiro de marido, ou... Não. Muito machista presumir isso. Eu realmente não sei. Eu não fui atrás da vida da mulher. Eu tô reagindo esse vídeo pela primeira vez aqui com vocês, então não sei se vamos ter detalhes dessa Tem informação presumições. também, mas fiquei levemente curioso. A Tá Báltico, jogando- em Helsinki. Ele tá jogando com
O meco no braço. No baço. comprou essa ilha e partiu, né, para execução de elaborar um resort de luxo que ela chamou de Super Chi, onde as mulheres iam para lá para relaxar, para se desintoxicar dos homens, porque a Se desintoxicar dos homens. Meu Deus do céu. Cristina Roth, o que aconteceu com ela? Ela viajando, estando em diversos lugares onde tinha muitas... Assim, num primeiro momento, a proposta dela é engraçada porque sou algo que as feministas têm criticado muito nos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, eu sei que já virou tópico de chacota. Eu sei que lá nos Estados Unidos também existem algumas iniciativas do tipo, de retiros masculinistas. É algo que tem aparecido aí cada vez mais, os caras fazem um retiro, um momento, um lugar para que eles possam expressar a sua masculinidade, junto com uma espécie de irmandade que eles constroem ali. E tem muitas críticas das feministas sobre esse tipo de experiência masculina, que, poxa, é misógina, estão excluindo as mulheres, que muitas vezes também acabam apelando pra homofobia recreativa, né? Fazendo insinuações de que se esse cara, ele quer se isolar na mata com um bando de homens, ele só pode ser meio gay, né? Ele deve ser meio gay. Mas, vejam só, aqui a gente tem uma feminista basicamente propondo a mesma coisa, né? Um espaço exclusivamente feminino para que as mulheres se desintoxiquem dos homens. Só tem o detalhe curioso de que foram os homens que construíram esse espaço, né? Pô, se ela acredita tanto no empoderamento feminino, né? E vê os homens como tão problemáticos na nossa sociedade. Umas mulheres lá com uma parafusadeira no braço. Apesar de namorar um cara, talvez ela devesse ter pensado melhor nesse projeto e proposto que as próprias mulheres construíssem um local. Porque pelo menos isso os homens fazem, né? Tudo que é feito, administrado e construído nesses retiros são os próprios homens que fazem. No caso das mulheres, não. Elas não precisam de homens pra nada, desde que tudo já esteja construído desde e que tudo nada... já esteja pronto, a água esteja ali encanada, a eletricidade esteja toda instalada. Quebra e precisa de manutenção. Aí, né, se tudo funciona perfeitamente e já foi previamente entregue pra elas, elas não precisam de homem pra nada. As mulheres, ela reparou que as mulheres, quando estão num lugar onde os homens chegam, aí elas esquecem todas as outras coisas, se distraem do mundo e começam a mudar a postura, mudar a fala, começam a querer se maquiar mais, se arrumar mais pra tentar seduzir, pra encantar aquele cara. Então, elas vão... Ela chegou na... Gente, pior mentira que existe é: ai, mulher se arruma para as outras mulheres. Mentira. Tem a competição de preciso ficar mais bonita? Tem. Mas se não existisse homem no mundo, não tem uma mulher que ia se esforçar para criar uma maquiagem decente pra pôr na cara. Não tinha. Conclusão de que as mulheres tentam sim chamar a atenção dos homens, impressionar os homens, tentam encantar os homens com a sua beleza, com o seu atributo, e muitas vezes tentam utilizar disso socialmente, talvez, acho que não foi tão longe, né? Ela reparou, basicamente, as mulheres mudam de postura quando estão perto de homens porque ficam tentando chamar a atenção desses homens. Então os homens estão atrapalhando as mulheres e precisamos de um espaço totalmente feminino para que isso não aconteça. Até porque a gente sabe que em ambientes totalmente femininos nunca tem problema, briga, desavença, né? Isso não acontece. Eu vi uma frase esses dias que era algo como... Se não tivesse homem na academia, não tinha uma mulher indo com a leg atochada no rabo. Não tinha. Homens e mulheres concordam em uma coisa: nenhum dos dois confiam nas mulheres. Eu acho que é difícil... Aí vem com esse papinho de, ai não, a gente não tá se arrumando ou atochando pra mostrar pra vocês. É porque a gente quer se sentir bem. Mentira! Você encontrar uma mulher que não tenha pelo menos umas 10 ex-amigas que elas odeiam completamente e que fizeram coisas horríveis, e na maior parte das vezes essas coisas horríveis que elas fizeram tem alguma coisa a ver com homens, inclusive, também, né? Hoje em dia talvez não esteja tanto assim, porque tá na moda, especialmente entre a mulherada ser não binária e bissexual, se bem que também elas falam isso, mas sempre acabam só se relacionando com homens no fim das contas, então, sei lá, tô divagando demais, vamos voltar pro vídeo. Vão automaticamente na direção do homem, e como uma boa feminista... Para de falar, Wagner, não pode. Eu vou falar, eu tô no Japão, não sei quando irei pisar no Brasil, estou no Japão, eu irei fazer o papel da misoginia aqui. Vou fazer, eu falo. Todas essas coisas a preocuparam, né? Mexeu com a cabeça dela. Veja, as mulheres querem, quando chega um homem no ambiente, elas mudam o comportamento. Ah, não, eu tenho de criar um lugar para desintoxicar as mulheres desse tipo de conduta. Aí eu vou criar um lugar só para as mulheres, para quê? Para extirpar a energia masculina daquele lugar. Não ia ter nada de energia masculina naquele lugar. Mas... exceto que o lugar foi construído pelos homens, mas tirando isso... Isso não seria misandria? Esse tipo... Não, elas podem fazer o que elas quiserem, pô. Mulher é café com leite na sociedade, faz o que quiser, ninguém pode repreender nada. De atitude, esse comportamento de querer afastar as... Quem sou eu pra discutir, né, disso? Eu gosto de ser café com leite, às vezes. Mulheres dos homens, de se incomodar pela presença do homem, simplesmente pelo fato dele ser homem e de chegar nos lugares e as mulheres já começarem a ficarem alvoroçadas e... A questão é, podia mulher trans, será?
Vixe, isso aí já joga mais uma lenha na fogueira que, meus amigos... É verdade. Porque se não pode, aí ela é uma feminista radical antitrans, que é muito transfóbica e vira tipo uma J.K. Rowling que precisa ser cancelada e destruída. Mas se pode, aí já começa a ficar aquela coisa que muitas mulheres ali se sentem incomodadas, mas não podem falar nada, porque senão elas vão ser transfóbicas também. E aí, no fim das contas, era pra ser um ambiente sem nenhum tipo de energia masculina, mas... e se a mulher trans, na verdade, é daquele tipo que tem todas as características de um homem, mas simplesmente fala que é uma mulher? Porque basta se sentir uma mulher. Se for não binário e tá fluindo. E naquele momento fluiu pro... Sakurinha já patrocinaram o filminho de hoje. Foi Valzinho E também. outra, viu? Se a sua skin misógina você tá no seu prime hoje, viu? Misógina. Extremamente shed. Obrigado. Tá vendo isso aqui, olha? Maxilar aparecendo. É por isso. Muito mewing. pro sexo feminino. E tá lá no meio, com a mulherada. É que, na verdade, flui pro gênero, né? Que eles fazem essa distinção. E se no meio do processo fluir pro masculino? Olha que complicado quando você coloca todas essas bobajadas woke que eles juram que é super científico pra caramba. Fica difícil, né? Se desligarem até de outras coisas. Então, para não permitir que as mulheres se desliguem de outras coisas, ela tinha de levar as mulheres na direção de se desligar da presença masculina, da energia masculina. E a ilha que ela criou, a intenção era promover o olhar interno da mulher para si. A mulher ia pensar em si, no seu valor, no seu lugar, ia desenvolver o seu lado emocional, porque essa... Sim, porque se tivesse um homem ali, todas elas iam ficar competindo por ele. Mas se não tem nenhum, então elas não têm motivo pra competir. Vai dar tudo certo, vai ser um paraíso, né? Não, gente, não vai ser um paraíso, gente. Nossa senhora, vamos ver as brigas que vai rolar. Não. A realidade mostra que não. As experiências que foram nessa direção mostram que não. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Essas pessoas não gostam muito de falar do lado espiritual, a não ser que seja levado para práticas místicas, esotéricas, essas coisas, né? Aí as mulheres... várias delas são garotas místicas, né? Só não costumam ser cristãs. É mais Wicca, bruxaria, tarô, essas coisas todas. Neste lugar também poderiam estar livres, elas ficariam nuas, né? Não tinha nenhum olhar masculino, fora que elas também não... Mas e se algumas fossem lésbicas, seria um problema ou não? Porque aí, não é um homem, mas é uma mulher que tem atração no meu corpo e pode estar interessada. Faltaram esses detalhes, né? Toda mulher podia entrar, mesmo mulher trans, lésbicas estavam inclusas no pacote, ou não? Era um retiro pensando nas mulheres hétero que queriam ficar longe dos homens e se sentirem livres com outras mulheres hétero que não iriam estar cobiçando o corpinho delas durante essa experiência. Não iriam se distrair pela presença. Muito embora elas frequentemente passem pano pras lésbicas que fazem as mesmas coisas que os caras fazem, mas se é uma mulher fazendo aí não tem problema, né? A cantada de pedreiro, dar em cima, se jogar, desrespeitar, inclusive. Especialmente quando é um grupo de feministas, né? Elas obviamente passariam pano pra tudo isso, então acho que realmente não teria problema se tivesse lésbica ali. Presença do homem. Aí quando eu falo assim, né, pode o lado místico e tal, só não pode Deus, né? Nesse lugar, o que podia? Podia meditação, podia yoga, tinha práticas até que ela desenvolveu lá um lugar para práticas de reiki, para as mulheres buscarem o tal do desenvolvimento físico e emocional. E outra coisa, né? Dentro de cada quarto tinha um caderno com observações sobre a importância da mulher, o valor da mulher, sobre empoderamento feminino. Uma coisa também, né? Se só tinha mulher, quem é que fazia comida e lavava a louça? Porque meio problemático. Isso aí também, né? Se parar pra pensar. Beleza que os homens já construíram tudo e quando... Mas tava cheia de mulher justamente pra fazer isso. Alguma coisa quebrava, chamavam um homem pra resolver. Mas e na hora de lavar a louça, pô? Ou elas deixavam a louça toda ali e depois que elas iam embora, chamavam um cara pra lavar pra elas. Sobre sexualidade feminina, sobre dietas, sobre espiritualidade mais para a direção da mística, né? Sempre focado nessa direção do misticismo. Isso aí não precisa se preocupar, tudo um brinco, Wagner. Citações de grandes feministas, de estrelas de Hollywood, como Madonna. E aí, porque essa mulher montou esse resort, fez esse lugar, a mídia mundial enlouqueceu. Mas o projeto não demorou muito. Foi na Finlândia isso. Quer dizer, a posição da ilha, evidentemente, né? Porque a ideia partiu de uma americana. Desmoronou, faliu e ela terminou com um prejuízo gigantesco. Mas prejuízo enorme. Putz, mais uma vez deu errado. Faliu. A mulherada não comprou a ideia do paraíso feminino na Terra. Meu Deus, como não? Pô, feministas do mundo inteiro poderiam abraçar esse projeto. Tinha um espaço no mundo, um pequeno território ali que era único, exclusivo delas e não funcionou. Que coisa mais bizarra, não? Enorme, terrível. E esse prejuízo aí doeu totalmente no bolso dela, né? Porque era o dinheiro todo dela, que ela construiu com toda a sua genialidade, presumo. O habitante que ela levou não foi o mais impressionante, não foi o mais intrigante. Com o mais toda a sua genialidade. Nem foi ela que teve a ideia, foi o namorado. Nem a ideia do projeto foi dela, foi da mulher, foi do homem. É inacreditável. Que a ilha, né, que não podia ter homens, que ela tinha de extirpar qualquer tipo de energia masculina para a valorização do feminismo, para existir o paraíso só para as mulheres, necessitou puramente dos homens. Então, o paraíso da mulher não podia ter homens, tinha de ser zero homem, mas teve de ser construído desde o mais ínfimo parafuso que foi colocado até a maior pilastra por homens. Toda a mobília, toda a cama, os melhores colchões que o dinheiro pode comprar, todo esse material foi produzido por homens especializados em produzir mobílias de primeira linha, porque tinha
tinha alguns problemas nessa ilha. E um deles é que as mulheres iam se encontrar com seu valor para o empoderamento feminino, mas era caríssimo, de 4.000 a 9.000 euros para você passar uma semana nesse lugar. Feminismo é caro, né? Por uma ideologia de esquerda é bem elitista. Então só dava para a elite, para as mulheres multimilionárias. Essa ilha para ser construída durante 9 meses. Os homens através de uma barca. E aí ainda teria que ser para as mulheres multimilionárias que dependem do cartão do marido para falar, ó, eu tenho que ir naquela ilha onde só tem mulher para me livrar da sua energia masculina. Libera cartão. Porque é uma reclamação das próprias feministas, né? Que a renda tá muito mais concentrada nos homens. A gente sabe perfeitamente por que isso acontece. Mas eu já vi algumas coisas, tipo, que dos mais ricos da Forbes, assim, tipo, você vai ver top 50 dos homens mais ricos, boa parte deles construíram a própria fortuna. Aí tem também alguns herdeiros lá no meio, mas acho que... Eu não lembro de cabeça agora a proporção. Mas, tipo, pelo menos metade, acho. Empresário que não herdou nada, mas que construiu sua fortuna. Aí você vai no top 50 mulheres mais ricas do mundo e 48, talvez, tenham herdado a São tudo herdeiras, são tudo separadas dos caras, dos ricão. Fortuna do marido, tenham herdado a fortuna do pai, né? Praticamente todas as mulheres mais ricas do mundo são herdeiras e é muito raro encontrar na lista as que construíram a própria fortuna. Então, fica meio complicado criar um projeto ultra feminista tão elitizado. Não que a transferência de renda não seja real. A gente sabe que, por mais que os homens ganhem muito mais dinheiro, as mulheres gastam muito mais dinheiro. É sempre aquela conta que as feministas nunca fazem, né? Como é que funciona isso? Se o homem ganha muito mais, por que a mulher gasta muito mais? Por que o mercado capitalista opressor tem muito mais produtos, muito mais variedade de produtos e coloca um preço muito mais alto nos produtos femininos porque eles têm um consumo muito maior? Mesmo sendo mais caro, só por ser feminino, ele acaba sendo mais consumido. Por que isso acontece? Porque o homem dá dinheiro pra mulher. Porque o homem gasta muito menos o próprio dinheiro do que a mulher. Ele entrega a maior parte do que ele ganha pra mulher. Então o homem trabalha mais, o homem é mais responsável pela renda, trabalha mais assim, quando a gente tá falando de mercado de trabalho, porque aí elas vêm com o argumento de que não, mas veja bem. Pega, amor, vai fazer o seu cabelinho hoje. Tem a jornada dupla, porque a mulher trabalha fora e trabalha em casa também. Que é uma realidade, teoricamente, do empoderamento delas. Enfim, porque a mulher já esteve mais concentrada nas tarefas domésticas e menos no mercado de trabalho. Agora ela também teve que entrar no mercado de trabalho pra ajudar a pagar as contas, né? Muitas famílias não têm como pagar tudo só com o que o cara recebe. Todas essas problemáticas, né? Mas pra dar uma simplificada. No geral, o homem trabalha mais, faz mais hora extra, pega trabalhos de uma duração mais longa, porque as mulheres elas se preocupam muito mais com o conforto e com a qualidade de vida delas do que com a ascensão na carreira profissional. Então elas preferem um trabalho de meio período pra ter mais tempo de ficar em casa, de sair, de fazer suas coisas ou de ficar com os filhos, né? Do que um trabalho em tempo integral. Elas dificilmente são dispostas a fazer hora extra, ou pelo menos não são tão dispostas quanto os homens, porque, novamente, elas preferem voltar logo pra casa e tal. Então, em geral, né, se a gente for pegar só o tempo no trabalho de fato, desconsiderando... Porque se você for em alguns estudos ou escrever no Google, vai ter algumas matérias falando que as mulheres trabalham mais no geral, mas geralmente é somando uma estimativa de quanto que ela deveria, quanto ela trabalha em casa, varrendo, limpando, cuidando das crianças, somado ao quanto que ela trabalha fora. Mas ela não é remunerada por trabalhar em casa por razões óbvias, né? Ela tá cuidando da própria casa, então quem é que vai remunerar ela por isso? Então, no trabalho remunerado, o homem faz muito mais. E mesmo o homem fazendo muito mais o trabalho remunerado e, portanto, ganhando muito mais dinheiro e também se especializando em áreas que são mais úteis para a sociedade, por isso acabam tendo aí salários muito melhores, apesar disso, os homens pegam a maior parte desse dinheiro e entregam para as mulheres. Então, na verdade, mesmo com a mulher ganhando menos no salário, ela tá na vantagem, porque ela nem precisa ganhar mais, porque no fim das contas ela ainda vai ter mais dinheiro pra gastar do que o cara. E é uma máxima de vários relacionamentos atuais. O dinheiro do homem é utilizado pra pagar as contas da casa. O dinheiro da mulher é da mulher. Ela usa com ela própria. Fora que... Isso é verdade, esse é o padrão, né? Pra além do homem gastar muito dinheiro com as mulheres, o contrário quase não acontece. Mulheres raramente gastam dinheiro com homens, diretamente, né? Tá, no aniversário, no Natal também dá um presentinho, isso é um aqui e outro ali. Dependendo da configuração, ela dá o presente pro cara com o dinheiro do próprio cara, né? Mas isso É verdade. Igual quando a gente dava presente pro papai com o dinheiro do papai. É bem menos frequente do que o homem gastando dinheiro com ela. E aí o resultado é esse. Mas já divaguei demais, né? Eu me afastei do tópico, porque eu tava falando de onde as mulheres costumam tirar suas fortunas. E por que um paraíso feminista de elite talvez não funcione tão bem, porque precisa da boa vontade dos caras que têm muito dinheiro bancarem uma viagem feminista para suas esposas. E esse cara que tem muito dinheiro e tá com uma feminista do lado dele, tem caquinha na cabeça e, né, enfim. Então, dá pra supor mais ou menos aí por que a iniciativa de paraíso feminista na Terra não deu tão certo. Casa traziam materiais de construção e operários, homens da construção civil. Tiveram que também trazer eletricistas marítimos, funcionários das companhias vários tóxicos elétricas, especializados em instalar cabos de energia por debaixo da água, porque era uma ilha. Também se dependia... Mas não tinha 1 milhão de mulheres especialistas em fazer esse tipo de serviço, pô? Será que esse é um serviço bem dividido? Porque eu nunca vi as feministas lutando pela igualdade de posição de cargos nesse tipo de trabalho. Então eu presumo que já deve estar igualitário. Por isso que elas não lutam por isso, né? Elas não
nunca estão Nunca vi carregar um saco de cimento nas costas. se importando com a quantidade de mulheres. Eu não sei nem que nome que é isso. O eletricismo subaquático. Eu não sei. Cara, eu não sabia nem que existia um eletricismo subaquático. Cara, que especialidade bem específica, Que doideira. né? Mas deve ter um monte de mulher. Por que ela só chamou os homens? Por que esse tipo de emprego Deve ter várias mulheres. bizarro, difícil, perigoso, insalubre muitas vezes, é basicamente dominado pelos homens? Que esquisito, né? Trabalho de obra, levantar a parede, bater uma laje. Por quê? As feministas nunca lutam pra ocupar esses espaços. Será que é porque esses espaços já são tomados pelas mulheres? Não, a gente sabe que não. Então é só porque profissões que não têm o mesmo glamour, que não têm o mesmo destaque, aí elas não estão nem aí. O que significa que elas não estão nem aí pra tal igualdade real que elas pregam. Elas não querem igualdade, né? Porque se fosse pra lutar pela igualdade, teria que ser tudo igual no bom e no ruim. Onde tem glamour e destaque e onde não tem. E onde é uma merda também. Mas elas só lutam pela igualdade em posições de extremo destaque, de extremo glamour. E são posições ocupadas por 1%, menos de 1% dos homens. É nesses espaços que elas querem a tal da igualdade. Já prepara aí, chat. Amanhã é sexta, amanhã é dia de. Tá ligado, né? Amanhã a gente tá safadão. Então amanhã eu vou mandar 50 conto pra nós ver sábado 50 tons de cinza, chat. Já prepara. Porque onde 99% dos homens estão, Pra quem é do YouTube, tá perdendo. Toda noite a gente vê um filmezinho lá na Twitch, tá? Lá na roxinha. Acompanha lá com a gente. elas não estão nem aí. Não perca isso. Continue aí fazendo essa merda pra gente, limpando os esgotos, passando a fiação que vai fazer funcionar a luz aqui de casa, internet, continua levantando o muro e fazendo as casas pra gente morar. Isso aí tudo vocês podem continuar fazendo. A gente só quer aquele espacinho ali onde menos de 1% de vocês estão ocupando, mas aquilo ali é que é legal mesmo, aquilo ali é que precisa ter mais mulher. Entendeu? De carpinteiros, marceneiros, cabaneiros. Imagina quem carregou as gigantescas vigas de madeira para serem Ah, não foram mulheres, não é Não possível. foi Elas são mulher, empoderadas, é. tudo que homem faz, elas podem fazer também. colocadas lá. Foi. Quem pilotou as balsas com toneladas de cimento e de vidro. E os Se fosse a mulherada, essas balsas tinham afundado antes de chegar no seu destino, né? Então aí realmente eu acho que foi melhor assim. geradores enormes que foram trazidos, colocados. E Piadinha, tá? A mulher não sabe dirigir. Acabei de cometer um crime, droga. depois, né, lá nessa ilha, e aí era mais outro problema, além do custo alto, né, para as mulheres irem para lá, também era na Finlândia, um lugar extremamente congelante, gelado mesmo. Caramba. É Imagina o norte da Europa, né? Imagino que É em verdade. muitos períodos do ano era impraticável ficar por lá. se não dava para ter homem lá para fazer as coisas que precisavam ser feitas. Precisava de um barqueiro para transportar uma emergência. A mulher passou mal lá, tem de sair. Quem que vai tirar essa mulher de lá? Um barqueiro tóxico, né? A energia pifou. Aí quem vai lá no E aí, O eletricista tóxico. a parada mais frustrante disso tudo é que ela construiu um projeto feminista e percebeu que pra construir esse projeto feminista ela precisou de 100% de homens pra fazer o negócio funcionar e dar certo. E no processo ela não percebe, não se dá E conta, não ela se dá conta, não percebe. A cabeça não abre, a mente não funciona. não... Caramba, pô, eu aqui pensando, olha só, eu tô fazendo um monte de cara se ferrar no frio congelante da Finlândia pra levantar um muro pra construir uma cabana pras dondoca milionária usar o dinheiro do seu marido pra ficar ali descansando e se livrando da toxicidade masculina. Eu acho que minha ideologia tá errada. Os homens são super importantes e úteis e prestativos e sem eles eu não conseguiria nem colocar a minha ideia de paraíso feminista na Terra em prática. Mano, teologia idiota, esquece tudo, vou mudar essa ideia. Mas não, ela vai simplesmente ignorar, fingir que não viu que eram os homens que estavam fazendo aquilo tudo acontecer, aquilo tudo existir, e continuar acreditando que elas eram oprimidas, tadinhas, essas mulheres ricas, como elas sofrem na sociedade, elas precisam de um espaço só pra elas, porque tem muita toxicidade masculina e isso atrapalha muito as mulheres, né? Essa coisa, esse patriarcado que impõe que as mulheres fiquem brigando pra chamar a atenção dos caras através da sua imagem, da sua aparência, se maquiando e tentando chamar atenção. É tudo muito opressor. E isso é muito difícil. Esses homens privilegiados têm que ficar de fora, depois que eles construíram a minha barraquinha num inverno torturante. Desenvolveram hipotermia pra fazer o paraíso feminista existir, mas eles são no privilegiados. meio da tempestade, ligar o gerador de energia, porque tinha de ter energia própria ali, porque era uma ilha, então até o custo, a condição dessa energia ali também era muito cara, mas quem estava ali para poder arrumar em todas essas situações onde as coisas não davam certo, onde dependia de um conserto, quando as coisas quebravam, quando as coisas estragavam. O paraíso não podia ter homem, mas quem é que ia para lá para poder consertar essas coisas? Eram os homens. Os homens que tanto criaram, quanto construíram, quanto também trabalhavam. Será que olha, até o Mário foi, cara. Será que a energia masculina deles não atrapalhava? Na manutenção daquilo ali e depois na reconstrução e nos reparos. Se houvesse necessidade de reforma ou alguma coisa estragada, quem é que tinha de estar lá para consertar? Então foram os homens que construíam e mantinham aquela ilha. Mas no final de 2023, a ilha foi vendida em um leilão. Gente, ela faliu. Ela teve de ir a leilão. E aí um novo proprietário comprou num leilão E foi um homem.
Que comprou. Estima-se que na venda dessa ilha ela perdeu só uma média de 4 a 5 milhões de euros. Ui. Foi uma pancada, uma cabeçada terrível que ela deu na parede. Foram inúmeros erros que ela cometeu ali. O lugar, por ser muito gelado, precisava de uma estrutura Foi um plano de um homem pra ajudar o outro cara a comprar a ilha mais barata depois. de aquecimento que precisava do mantenimento de homens e toda essa estrutura de barqueiros, de travessia, de ida, de chegada. Era tudo muito caro, até para trazer os alimentos, para trazer os objetos. Tudo o que Perdeu se ia tudo. para ali, para aquele lugar, era extremamente caro, extremamente difícil. Eu queria saber como foi a convivência lá dentro. Por isso, o preço subia. E para as feministas, né? O feminismo sempre foi elitista, sempre surgiu. Ele surgiu já na elite, né? As mulheres pobres sempre estiveram lutando por sobrevivência e nunca estiveram focadas no tédio, na opressão, na tristeza, na falta, porque sempre tiveram a sua mente focada de que elas precisavam do homem para dar segurança, proteção, para ajudar. E até ali as mulheres não tinham sido desviadas de uma mentalidade natural e normal. Mas as feministas de elite, as mulheres descontentes que viajam de primeira classe, que nunca, muitas delas, fizeram a sua própria... Esse é um ponto bem frustrante, né? Porque, no fim das contas, o homem continuou tendo a tarefa de manter, erguer, consertar e fazer a sociedade avançar. A maior parte dos trabalhos essenciais são desempenhados pelos homens. Só que agora, o homem segue trabalhando, segue se esforçando, segue se dedicando ao máximo para fazer o mundo continuar funcionando, mas é criticado por isso. É hostilizado, é demonizado o tempo inteiro. Então nunca foi tão inglório, né? Você precisa continuar fazendo sua parte. Você vai continuar fazendo sua parte. Porque a sociedade é assim, ela precisa do homem e o homem não tem pra onde correr, né? Porque ele precisa encontrar um trabalho pra fazer, pra pagar suas contas, porque se ele não pagar, ninguém vai se compadecer da situação dele. Por isso que os 90% dos moradores de rua, por exemplo, são homens. Mas enquanto ele tá lá Que a moleza senta no pudim, viu? fazendo sua parte pra manter a sociedade funcional, ele é criticado por isso, por existir, porque ele é o opressor, duro. porque ele é o privilegiado. Talvez essa seja a faceta mais incômoda do feminismo, no fim das contas, porque óbvio que tem muitas coisas piores, né? O incentivo à falsa acusação, falar que a palavra da mulher precisa ter praticamente peso de lei, tem muitas coisas horríveis. Mas essa ingratidão pega muito, porque, cara, durante milênios os homens se preocuparam em preservar as mulheres dos lugares mais perigosos, mais hostis, mais insalubres. Os homens faziam o que era necessário pra proteger aquela sociedade, pra proteger seu povo, pra fazer com que o seu povo prosperasse e protegia especialmente as mulheres, porque isso também era uma parte importante. E a mulher, portanto, tinha a tarefa de cuidar da família, de cuidar da casa, auxiliar o homem a desempenhar a sua função pra manter aquela sociedade funcionando, e todo mundo entendia muito bem o seu papel e admirava, né, o papel um do outro. O homem sabia que precisava da mulher, a mulher sabia que precisava do homem. O feminismo simplesmente destruiu essa merda toda. E já admitiram várias vezes, militantes feministas, identitários no geral, admitiram que sim, eles querem acabar com a família, eles querem destruir a isso família. que É eles importante querem. pra eles. É uma coisa, a família é uma barreira que eles precisam superar pra impor a sua agenda, a sua ideologia. E o feminismo foi o movimento mais bem sucedido nisso, porque fez com que muitas mulheres fossem convencidas de que são oprimidas, de que os homens são simplesmente monstros, e assim, o homem não só não tem nenhum pingo de reconhecimento por tudo que ele faz, como ele ainda é criticado como se essas coisas que ele faz, que na maior parte das vezes não são minimamente... Vão nos alvos mais fáceis e manipuláveis. As mulheres que têm a mente mais fraca e criancinhas. gloriosas, são fruto do seu próprio privilégio e também da opressão que eles impõem sobre as mulheres. É tipo como se você fosse o encarregado de fazer tudo na sua casa. Você arruma tudo, você resolve tudo, você faz tudo funcionar sem receber um único obrigado. E aí a pessoa que mora com você, um dia precisou fazer uma única tarefa. Oh meu Deus, como eu sou oprimida, como isso aqui é injusto, eu não acredito que eu sou obrigada a fazer esse tipo de coisa. Essa é a sensação, sabe? Tipo, que gratidão é essa? Meu Deus do céu, você é cega. Você não tá vendo que a sua vida inteira é extremamente facilitada por causa do que eu tô fazendo, por causa do que os homens fazem na sociedade, e a única coisa que você consegue enxergar é a opressão por causa de meia dúzia de tarefas que você talvez ainda precise fazer. E olhe lá, porque o homem ainda inventou a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, inventou várias ferramentas pra, inclusive, auxiliar A de lavar roupa também, que ajuda muito. as tarefas domésticas das mulheres. Pô, igual aquele vídeo daquela mulher falando que ela virou feminista depois que casou. Porque ela se sentiu estagnada, teve um filho e aí sentiu que parou na vida. Porque o marido continuou trabalhando, foi promovido no trabalho, cresceu, e ela não, ela só era mãe. Claro, hoje em dia, cada vez mais... Ela não consegue enxergar nada por outro lado, assim, por outro ângulo, nada bom. Ela só conseguiu pensar que parou na vida. Mas é basicamente o que a gente tá vendo aqui, né? Elas acreditam nesse discursinho de empoderamento e que elas é que fazem tudo e resolvem tudo e que a sociedade seria perfeita se só tivesse mulheres, porque elas não se dão conta, porque elas não percebem, porque elas não reparam e muito menos porque elas admiram e reconhecem todo o trabalho que os homens desempenham em toda a sociedade. É uma ingratidão indescritível. E se tem um traço de personalidade absolutamente Ao desprezível... invés dela pensar que é uma conquista conjunta, né? Porque é isso que deveria ser, né? Quando se casa, quando é uma só carne, não. É a ingratidão.
Vamos seguir, né? O vídeo tá acabando. Né? Própria comida para poder comer, tinham de se empoderar, enquanto a ralé ia continuar ali trabalhando, sofrendo, né? E vivendo mais dentro da realidade, se bem que a mentalidade até das mulheres mais simples, por causa do alto investimento que elas tinham dinheiro para poder investir nessas loucuras dessas conversas delas, e os seus maridos até, né, nem se importavam com muitas coisas com que elas estavam gastando o dinheiro, contando que eles tivessem também um pouco de sossego e um pequeno espaço de lucidez dentro dos seus casamentos. Mas falando... Tem isso, né? Ah, o cara que tem muita grana é casado com uma feminista maluca que quer embarcar numa aventura dessas, ele vai dar graças a Deus que vai tirar umas férias dela, eu acho. Então, no fim das contas, realmente. Não sei como é que não funcionou, pensando bem. A respeito da ilha, foi um total fracasso. Ela queria criar o paraíso das mulheres e, no fim, criou um monumento ao fracasso ideológico, ao fracasso feminista. Por si só, a atitude dela mostrou que mesmo que as mulheres queiram brincar de construir um mundo sem a existência dos homens, não vão conseguir E é isso, é uma brincadeira. É só uma brincadeirinha de empoderamento, só que uma que tem consequências pesadas e muito danosas pra nossa sociedade, né? sobreviver nele. Tiveram que... É uma brincadeira mesmo, porque não construíram nada, não fizeram nada, só ficaram lá meditando. Essas pessoas, elas ajudam no quê no mundo real? Nas tarefas do dia a dia. Descobrir a duras penas que todo Não ajuda em nada. o conforto da mulher É só faz de conta. depende do esforço e do trabalho invisível do homem. Elas descobriram que o mundo Não é invisível. Isso é o mais revoltante, talvez, porque não é um trabalho invisível. Você vê isso em tudo que é canto. Elas é que se esforçam pra não ver. Porque são todas muito autocentradas, né? Todas elas só conseguem olhar pro próprio umbigo, né? Tem um rei na barriga. O mundo gira ao redor delas. Por isso que elas não veem. Não é porque são invisíveis. É porque elas escolheram não reparar, pra se concentrar apenas nas necessidades delas, nas frustrações delas, é isso. transpira suor masculino. Que a vida humana, toda a estrutura humana montada na face da terra é puro suor masculino. Pra quê? Pra mulher desfrutar de privilégios. O homem trabalha e a mulher desfruta de privilégios. A ilha por si só Falou em poucas palavras o que o que eu tava construindo antes, né? Muito bom. mostrava a verdade. Pregava o contrário do que ela queria ensinar, do que ela quis ensinar. senhorinha Sempre legal. Pra ela também é mais fácil falar isso, né? Porque ela é mulher. É mais difícil de acusar ela de ser misógina. Não que eles não façam isso também, né? Não Os façam homens. isso, né? Porque eu já fui chamada de misógina várias vezes. Porque você não precisa ser homem pra ser misógino. pra manter Eu me odeio de acordo com elas. e pra fazer tudo o que tivesse de ser feito ali. Eu não dou o quê? 1 ano, 6 meses pra aquela ilha ali todinha voltar a estar no mato, virar floresta. E o paraíso das mulheres não se sustentou mais uma vez e faliu. Deixa aqui seu comentário, conheça meus livros, Ó, os livros? nos apoie. Quase que eu saí antes da Olha, indicação. Possa O método de Cristo, criados para governar, semelhante a ele, mentalidade de leão. Conheça os meus livros. Método de Cristo, semelhante a ele, E ele vai ler tudo também, igual mentalidade eu. de leão, criados para governar. Muito bacana, viu? Legal. Se comunica muito bem, simpática também, e bem Senhorinha interessante o simpática, assunto que ela trouxe gostei aqui. Eu não dela. tinha ficado sabendo dessa história aí da ilha feminista. Dá uma curtida. Talvez só a manchete, assim, mas não tinha visto em detalhes, né? Especialmente uma contemplação desse monumento ao fracasso feminista, mais um deles. Mas foi bacana, já deixei os meus comentários durante todo o vídeo. Muitos comentários, falei bastante. Agora é a sua vez. Participa do debate, deixando seu comentário embaixo também. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like, já pedi lá no começo do vídeo, mas é muito importante lembrar. No mais, continua acompanhando. Valeu aí pela audiência e até o próximo vídeo. Muito legal. Pô, mas eu queria ver mais do convívio delas ali dentro. Queria ver o quebra-pau. Mano, porque é impossível ter colocado várias mulheres dentro de uma casa, numa ilha, juntas, e não ter dado nenhuma confusão, um quebra-pau, não terem puxado o cabelo da outra. Impossível. Queria ter visto disso, pô. Ah.